Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus. Nós estamos nesse momento estudando o comentário de Jesus sobre a parábola do semeador, né? Já há algumas boas semanas, nós já estamos aí praticamente durante todo o período da quarentena estudando o semeador e estudando a parábola do semeador. Não acho que seja casual, né? Nós sabemos muito bem que as coisas, quando o assunto é doutrina espírita e evangelho, sempre tem um dedinho ou a mão inteira da espiritualidade para conduzir as coisas dentro daquilo que for mais urgente para a gente. Então, pensem só, durante um período tão desafiador, durante um período que propõe tantos testes, tantos testemunhos para todos nós, sem exceção, a gente está estudando aquela parábola em que Jesus fala sobre processos educacionais, né? E o processo educacional com Jesus, nós mencionamos isso semana passada e vamos repetir, se dá sempre dentro de duas vias possíveis. Vamos enfatizar sempre isso, viu, gente? Ou através dos processos dolorosos, né? Ou através dos processos, vamos dizer assim, mais brandos, através da leitura, através de uma palestra, através de uma canção, não é? Quando Jesus sente que o livro, a canção, a oratória não foi suficiente para plantar em nós a semente do entendimento, então, para que a gente não fique marcando toca, para que a gente não fique à deriva, o sofrimento vem nos socorrer. Porque é um problema realmente de ausculta, né? Tem gente que tem percepção assim, né? O Superman escuta a formiguinha andando em cima da mesa. Tem gente que a dinamite está explodindo do lado e não está se dando conta do que está acontecendo. É a capacidade de percepção, que é mais madura ou menos madura conforme as experiências do passado. Não é assim? Então, nós estamos nesse período em que, para alguns, a notícia do sofrimento alheio chegado da televisão já vai ser motivo o bastante, o suficiente para que o coração desperte. Outros vão precisar que o sofrimento aconteça bem próximo. Às vezes no próprio seio familiar, no próprio ambiente doméstico. Outros vão precisar que o sofrimento aconteça consigo mesmo. Para que desperte para as noções de espiritualidade, né? Para as questões de espiritualidade profunda, noções kármicas, de resgate, de evolução, de aprimoramento espiritual. Aqui, por exemplo, com o Mildinho, a gente está tendo a oportunidade de desenvolver o potencial de entendimento de uma forma branda, de uma forma amena, com uma conversa amigável, uma conversa sensível, né? Interpretando as palavras do Evangelho. Essa é a possibilidade que a gente está tendo aqui. Agora, é lógico que isso é de foro íntimo, isso vai de acordo com o querer de cada um. Porque foi isso que Jesus falou para Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos. Né? Quando naquele famoso encontro da praia, ele diz isso para Públio Lentulus. É do seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. É do seu querer. Então vamos dizer assim, que aquele encontro de Públio Lentulus com Jesus na praia equivaleria a uma reunião dessa nossa com o Mildinho. Porque aqui a gente também se encontra com Jesus. É um encontro com Jesus. E em toda reunião, gente, toda reunião. Eu escuto isso quando estou preparando, os meninos que me ajudam a preparar também, vocês aqui durante a gravação, o pessoal de casa na internet, né, depois que é publicado. Toda reunião, nós estamos escutando Jesus dizer para nós, é do seu querer me seguir agora ou daqui a milênios. Ou daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos. Porque eu posso frequentar uma reunião dessa, eu posso acompanhar o canal do Mildinho, eu posso estar preparando o estudo e ainda não ser um seguidor de Jesus. Seguir Jesus é viver a proposta de Jesus,
Pelo menos dentro daquilo que me é possível, daquilo que eu já dá conta. A gente não é obrigado a fazer o impossível, mas aquilo que já é possível, eu sou obrigado a fazer. Se eu já tenho condições de fazer, eu sou obrigado a fazer. Se eu não faço, eu estou em dívida com a lei divina. Tá bom? Só a gente fazer essa introdução antes de ler o versículo de hoje, que é uma continuação daquela menção que fizemos nas semanas anteriores acerca do livro de Isaías. Hoje Jesus vai comentar o trechinho de Isaías que ele mesmo cita, né? E ele diz assim, lá em Mateus capítulo 13, versículo 16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, olha só, vamos ler mais uma vez o versículo. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que curioso. Nas últimas 2 semanas, nós vimos Jesus falar daqueles que não veem e daqueles que não ouvem. Mencionamos que o caminho de desenvolvimento do coração no campo do estudo do Evangelho segue 3 etapas. Primeiro, conhecer, é a leitura, é sentar para assistir uma palestra. Segundo, entender, que é quando você começa a assimilar aquilo no terreno do coração, quando aquilo começa a te sensibilizar, ou a te roubar o sono, ou te fazer dormir melhor, uma das 2 coisas, mas em qualquer campo, isso já é o coração sensibilizado, o leve, né? A gente mencionou que a palavra em hebraico é leve, a semana passada. E por último, a compreensão, que é quando esse entendimento começa a se exteriorizar em forma de vivência, de prática. Não foi assim que a gente viu? Pois bem, quem não ouve e não vê com os ouvidos e os olhos do Espírito, não entendeu. Só conhece, mas não entende. E se não entende, não se torna capaz de compreender. Não exterioriza, não expressa a compreensão. E porque é assim, não é feliz. Luiz, como é que você sabe que não é feliz? Bom, primeiro por uma questão de experiência pessoal. Todos nós aqui ainda não alcançamos a felicidade, justamente porque não entendemos tudo. Entendemos alguma coisa, mas o geral não. Segundo, porque o próprio versículo indica isso. Quem ouve e vê com os ouvidos e os olhos do Espírito é bem-aventurado. Quem não ouve e não vê com o ouvido e os olhos do Espírito não é bem-aventurado. O que nós vamos fazer hoje é entender melhor essa felicidade que uns têm e outros não. Que uns alcançaram e outros não. A palavra de hoje é bem-aventurados. Quem são esses bem-aventurados? O que os distinguem? O que é essa bem-aventurança deles? Lembrando de um detalhe. No Evangelho, no estudo do Evangelho de Mateus, nós já estudamos as bem-aventuranças. Mas quando nós estudamos as bem-aventuranças, quando a gente estudou o sermão profético, as reuniões não eram gravadas e não eram publicadas. Não sei, o pessoal mais antigo vai saber disso. E o que eu mais sou cobrado quando eu viajo por aí, quando o pessoal deixa lá a mensagenzinha no inbox é: quando é que a gente vai estudar as bem-aventuranças? Bom, a notícia não é muito animadora. Quando eu terminar o livro de Mateus, eu tenho a intenção de voltar lá no primeiro capítulo e estudar aqui aqueles 9 primeiros capítulos que eu não estudei. Mas eu não tenho condição, por uma questão humana, né, de tocar 2 estudos ao mesmo tempo, né? Eu já tô com o estudo lá da Rede Amiga Espírita, já tem outras lives, eu não tenho condição de tocar estudo, né? Então a gente vai tocando o estudo do ponto em que a gente começou a publicar e, na medida do possível, eu vou introduzindo em um episódio ou outro alguns dos conceitos que a gente estudou lá no Sermão da Montanha. Hoje nós vamos fazer isso. Certo? Se o Éder estivesse aqui hoje conosco, ele ia lembrar que uma ocasião eu tive lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fiz um seminário com o pessoal sobre as bem-aventuranças. Ele ia lembrar alguma coisa do que eu vou falar aqui, porque eu falei isso lá. Isso, inclusive, está gravado, está no YouTube também, eu falando sobre as bem-aventuranças.
Mas hoje a gente vai fazer alguma coisa para o pessoal que não viu o seminário, o pessoal que não acompanhava o estudo aqui em Uberaba também, né? Poder ver isso sobre bem-aventuranças, né? Volta e meia, Jesus no Evangelho de Mateus, sobretudo no Evangelho de Mateus, é o que mais se dedica às bem-aventuranças. Jesus fala sobre elas, né? São várias bem-aventuranças, hoje ele está acrescentando uma, porque a gente está acostumado com aquelas lá do sermão, que é bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os justos, os mansos e pacificadores, né? Aquelas todas. Hoje ele acrescenta uma, bem-aventurados os que ouvem com os ouvidos, os que veem com os olhos. Hoje é um outro tipo de bem-aventurança. Mas todas recaem sobre a noção básica de felicidade. Porque a palavra em grego é makarios. Makarios. Makarios quer dizer felicidade ou bem-aventurança. Hoje nós vamos estudar sobre felicidade. O que é a felicidade dentro da perspectiva de Jesus e o que não é felicidade dentro da perspectiva de Jesus. Tá bom? Bom, essa palavra, makarios, uma palavra de origem grega, na Grécia Antiga, ao tempo do Cristo, um pouco antes, né, por volta do século V, antes de Jesus nascer, o século de Péricles, né, o século mais clássico de Atenas, da Grécia Antiga, sobretudo Atenas, que era mais dedicada à questão existencial, né, com a filosofia e tudo mais. Essa palavra ela só era empregada aos deuses do Olimpo. Só se usava o termo Makarios quando ia se mencionar Apolo, Afrodite, Hera, quando ia se mencionar Zeus, Poseidon, os deuses todos da montanha, do Monte Olimpo, né, que viviam lá no topo do Monte Olimpo, ninguém chegava lá, então não dava para você provar que eles estavam lá ou não, para todos os defeitos, como diz o mineiro, né, estava lá. Então lá viviam os Makarios, os bem-aventurados. Aquela felicidade deles não era humana, era uma felicidade divina. Mas com o tempo, à medida que a Grécia Antiga foi se desvencilhando um pouco mais do mito, da mitologia, e se aproximando mais do campo da filosofia, esse termo Makarios começou a ser usado em circunstâncias de extensão. Sobretudo quando se mencionavam os abastados, os ricos, né? Os grandes proprietários de escravos e de terras. Quem comesse bem, quem vestisse bem, quem morasse bem, quem tivesse remédio pronto, entrega quando tivesse dodói. Quem pudesse adquirir escravos, esse era, por extensão, um bem-aventurado, um Makarios. Então, olha só, no começo era restrito aos deuses do Olimpo. Depois disso, por extensão, atingiu as pessoas ricas, os eupátridas da Grécia Antiga, os bem-nascidos, os descendentes de famílias, de fundadores das cidades-estado, né? Eles também eram Makarios. Só que aí os gregos começaram a refletir, pensar numa coisa. A felicidade, mesmo dos bem-nascidos, ela não é completa. Porque quando tem uma guerra e uma cidade é sitiada e o fluxo de mercadorias, né, de subsistência, não acontece, mesmo as famílias que têm dinheiro passam dificuldade, porque elas têm o dinheiro, mas não têm água, têm o dinheiro, mas não têm trigo, têm o dinheiro, mas não tem como. Porque a cidade é sitiada, o inimigo não deixa chegar ali o trigo, né, o azeite, e aí todo mundo passa dificuldade. Em síntese, é uma felicidade também que depende um pouco do outro. Ela vai depender do outro. Se o outro não quiser, você não é feliz. Entenderam? Quando é que essa palavra ela ganha o seu terceiro ambiente semântico? Primeiro Monte Olimpo, depois as casas dos abastados, e agora um terceiro ambiente
de entendimento, de significação, aliás. Quando uma ilha do Mediterrâneo, né, uma ilha considerada uma ilha grega, né, do Mediterrâneo, começa a ter uma característica de subsistência que a diferia de todas as outras regiões. Era a ilha de Chipre. Chipre era a única ilha, e também em relação às regiões, às cidades-estado do continente, era a única região do Mediterrâneo que era economicamente autossuficiente. Então, olha só, Chipre não precisava comprar trigo, porque ela produzia trigo. Não precisava comprar vinho, porque ela produzia o vinho. Não precisava comprar azeite, porque ela produzia o próprio azeite. Ela tinha minério, então fazia tudo que era de metal, ela produzia. Ela tinha como criar o carneiro, então ela tinha carneiro e tinha lã. Ela tinha madeira para a construção civil. Chipre exportava, mas não importava. A balança comercial de Chipre estava sempre favorável. Entendeu, Aninha? A balança comercial de Chipre estava sempre favorável. Chipre, se o resto do mundo quisesse oferecer um embargo econômico, que nem fizeram com Cuba, fazer com Chipre, Chipre ia fazer assim, ó. Tá vendo isso aqui? Sabe o que é isso aqui, Adriana? As minhas rugas de preocupação. Ah, tô nem aí, farinha de trigo. Tô nem aí. Se o mundo inteiro quisesse isolar Chipre, Chipre não tava nem aí. Porque Chipre era autossuficiente. Aí sabe de quê? Que os gregos do continente começaram a chamar a ilha de Chipre? Macários. Macários. Porque a ilha autossuficiente é a ilha cuja felicidade independe do querer ou não querer dos demais, dos outros. Chipre era sempre bem-aventurada, apesar de Atenas, apesar de Esparta, apesar de Tebas, apesar de Corinto, apesar de Roma. Porque Chipre não precisava que o outro quisesse ou que não quisesse para ter prosperidade, conforto, coisa e tal. Bom, quando a gente chega nessa significação de Macários aplicada a Chipre, a gente começa a entender por que que o evangelista, quando foi passar o texto dele para o papel, ou os copistas foram passar para uma outra língua, no caso, no Evangelho de Mateus, para o grego, por que que escolheu a palavra Macários como correspondente do bem-aventurado que Jesus está mencionando aqui? Porque o copista, que era só craque, né? Gamaliel, Paulo, Estevão, eram os copistas. Então, os copistas, eles perceberam que a felicidade a qual se referia Jesus, ela tinha como essência a autossuficiência em matéria de bem-estar emocional. O feliz, o bem-aventurado, que Jesus está mencionando aqui, é aquele que é feliz apesar de. Ele não precisa que esteja fazendo sol, nem que esteja fazendo chuva. Ele não precisa que a bolsa esteja em alta ou em queda. Para ele não faz diferença se o dólar subiu ou se o dólar abaixou. Se tem epidemia ou se não tem epidemia. Se vai ter vacina ou se não vai ter vacina. Se o Netflix está funcionando ou se a internet caiu. Para ele não faz diferença. O Macários, a que Jesus se refere, ele sempre é feliz. Não importa que o outro queira ou não. Se o outro falar assim, eu quero que você chore, e ele sorri. Eu quero que você sofra, e ele não sofre. Eu quero te machucar, ele pode machucar. O máximo que você vai conseguir é me fazer chorar, mas não vai conseguir me fazer se perturbar. Eu não vou perder o equilíbrio. Eu não vou perder a sanidade.
Eu não vou perder a compostura. Entenderam? É o Macarios. Jesus fala de uma felicidade inalterável, de uma felicidade que nada arranha ela, nada macula, nada fere, nada mancha. É uma felicidade blindada. Entendeu? É uma felicidade que tem uma armadura que nem a do Tony Stark, tia Adriana, do Homem de Ferro, sabe? Nada atinge ele. É o Macarios que nós vamos estar estudando. Aí, nessa lição, nesse versículo, aliás, Jesus pega e afirma, olha, sabe a turma que ouve com os ouvidos e vê com os olhos? Sabe aquela turma que é capaz de entender o meu evangelho? Essa turma tem uma felicidade que é diferente daquilo que os outros costumam chamar de felicidade. Essa turma que é capaz de entender e compreender o evangelho, essa turma, de fato, é feliz. O resto pensa que é. Vamos tentar agora, com algumas lições que eu separei aqui, para a gente compreender como é que o entendimento, como é que a compreensão traz uma felicidade que o outro às vezes está me negando. O pai, a mãe, o filho, o marido, a esposa, o vizinho, o patrão, o empregado, está me negando uma felicidade que a compreensão e o entendimento pode me trazer. Entendeu, Sadel? O outro me nega aquilo que Jesus me oferta. Vocês estão entendendo agora por que que Paulo e Barnabé são assaltados? A única coisa que eles tinham, que eram uns pedaços de pão, uns pedaços lá de rapadura, sei lá, um saco de farinha. Eles tinham lá um lanchinho, uma merenda para peregrinação. Então, uma merendinha lá. Aí eles são assaltados. E eles tinham um pergaminho. Aí os ladrões levam os pergaminhos também. E o Barnabé desespera. Basicamente, o Barnabé fala para Paulo assim, sem pão, sem azeite, sem umas frutinhas secas, um damasco, um figo, não dá para ser feliz. Levaram até o nosso evangelho, não dá para ser feliz. Aí o Paulo enfia a mão na blusa, no bolso, tira um pergaminho que ele tinha escondidinho, tira lá o danadinho, fala assim, Barnabé, no caminho vai ter uns pés de mexerica para a gente subir e apanhar as mexericas. No caminho vai ter uns corguinhos. O pessoal que não é de Minas, nós temos que explicar o que é corguinho. Corguinho é o diminutivo de corgo, que nos outros estados o pessoal chama de córrego. Lá no sítio do seu Adelmo, inclusive, tem um corguinho que tem um nome. Qual que é, seu Adelmo? Miudinho. Ele batizou com o nome de Miudinho em homenagem ao nosso estudo. É verdade, verdade. Então Paulo tirou o evangelho e falou assim para o Barnabé, Barnabé, nós chupa a fruta do pé que encontrar no caminho, pesca uns peixinhos no corguinho. Se precisar, nós bate na porta de um e pede um pedaço de pão. Mas isso aqui, ó, tá com a gente. Então não nos falta mais nada. E o Paulo continuou feliz. É a tal felicidade da palavra grega makarios. O ladrão pode te levar o que você tem de material que você permanece feliz. É uma felicidade inalterada, que não foi riscada, que não foi machucada. Tá certo? Bom, vamos começar a entender como é que esse ouvir e esse ver, como é que esses olhos de ouvir, olhos de ouvir, tá doido? Como é que esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, constroem essa felicidade blindada. Ó, lá no Salmo 119, tem um versículo que é o versículo 37.
E o salmista diz assim: desvia, uma prece, né? Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Olha, primeira coisa que os olhos vão ter que aprender a fazer para que o dono desses olhos seja feliz. Desviar o olhar das coisas inúteis. Desviar o olhar das coisas inúteis. A primeira coisa que esses olhinhos vão ter que aprender a fazer para que o dono deles se sinta feliz. A primeira coisa. Luiz, como é que é isso na prática? Então vamos lá. Na prática. Entrei no Facebook, tô com um tempinho sobrando. Vou distrair um pouquinho, vou entrar no Facebook. Tô no celular, Não é errado entrar no Facebook. Só que os seus olhos têm que saber fazer essa distinção entre o que é útil e o que é inútil. Porque se você não souber fazer essa distinção, o passeiozinho pelo perfil do Facebook vai te deixar infeliz. As postagens dos outros vão ser capazes de te tirar a felicidade. Então é assim. Falando do político corrupto. Não quero ler. Falando do assassinato no outro bairro. Não quero ver. Tá falando da corrente para poder multiplicar a minha fortuna. Isso eu também não quero ver. Uma mensagem do André Luiz. Isso eu quero ver. Aí eu leio a mensagem do André Luiz. Próximo. O cachorro atacou a criancinha. Não, isso eu não quero ver. O ator fulano de tal lendo um poema do Mário Quintana. Que lindo, quero ver. Um vídeo sobre as equipes de voluntários da África, lá da Fraternidade Sem Fronteira. Isso eu quero ver. Então lá, quando você entra no Facebook, tem conteúdo que é útil e tem conteúdo que é inútil. É inútil. Útil no sentido de que alguma coisa vai me conectar com o alto, outras coisas vão me desconectar de Jesus. Então, os meus olhos precisam saber fazer essa triagem que o salmista está dizendo aqui no Salmo 119. Senhor, me ajuda, me auxilia a ver só aquilo que presta, só aquilo que é construtivo, só aquilo que é saudável, só aquilo que traz equilíbrio, só aquilo que traz paz íntima. Isso vale para o controle remoto na televisão. Isso vale para a revista que eu estou lá no consultório médico e estou folheando. Isso vale para o YouTube, os vídeos que eu estou querendo ver lá. Tem coisa que é ruim, tem coisa que é boa. Certo? E o ouvido? Olha o ouvido. Nós vamos lá no livro de Jó. O Jó, ele tinha um amigo chamado Eliú. Os outros amigos do Jó não era gente boa, não. Os outros amigos do Jó, o Jó já estava para baixo. Quem já leu o livro de Jó vai lembrar disso. O Jó já estava para baixo, os outros amigos puxavam ele mais para baixo. Ele estava afundando, os outros amigos puxavam ele para o fundo do poço. Agora tinha um amigo dele que era gente boa. Era o Eliú. O Eliú só falava coisa boa. E aqui tem um trechinho de quando o Eliú se volta para o Jó e para os outros amigos para dar um conselho. Está no capítulo 34, versículos 2 e 3 do livro de Jó. E lá diz assim: ouvi, vós, sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido discerne as palavras, como o paladar experimenta a comida. Que beleza! Olha o que ele vai dizer para o Jó, perto dos outros amigos. Os ouvidos discernem as palavras, distinguem a boa da má palavra, do mesmo jeito que o paladar é capaz de distinguir o que é bom de comer e o que é ruim de comer.
Você quer ver? Djalma, te perguntar um negócio. Tira o microfone aí, para responder. Você tem uma folha de boldo ou então um caju lá do Piauí, laranjadinho, madurinho. O que você vai pôr na boca e mastigar? A folha de boldo ou o caju? O caju. O caju. Por que, Djalma? Ele é mais gostoso. Mas espera aí, deixa eu saber uma coisa. Você já mascou folha de boldo? Não. Não? Então você não sabe que tá perdendo. É muito melhor que caju. Esse pessoal do Nordeste não conhece essas coisas boas aqui de Minas. Muito melhor. Qualquer dia você faz. Você enche um copo com boldo, põe água e bebe pra você ver que delícia. Não é, pessoal? Não, Djalma. É amargo. Até o perispírito sente. É muito amargo. Entendeu? Então você vai escolher entre o boldo e o caju. Você já provou o boldo? Você sabe, é amargo. Boldo eu não quero. E o caju é doce. O paladar sabe distinguir entre o que é bom e ruim. Os ouvidos precisam saber fazer essa distinção também. E aí, olha que coisa curiosa que a gente vai aprender lá com os sábios, né? Do Talmud. Porque quando o Eliú diz assim, o ouvido discerne as palavras, em hebraico é ozen malim tivhan. Ozen é ouvido. Malim é discernir, separar. Tivhan é palavras. O ouvido discerne as palavras. Ozen malim tivhan. Quando você pega as iniciais de cada uma dessas três palavras, forma um acróstico. Ozen, a primeira letra de Ozen é o Aleph. Depois o Malim é o Mem. E o Tivhan é a letra Tet. Então, Aleph, Mem e Tet, as três letras formam uma outra palavra. Emet. Sabe o que quer dizer Emet? Verdade. Olha! Essa Bíblia tem cara segredo, não é? Ozen Malim Tivhan. O ouvido discerne as palavras. Se você pegar a primeira letra em hebraico, de cada palavra, dá a palavra emet, que quer dizer verdade. Como é que a gente encontra a verdade? Aprendendo a discernir. Agora, ó, pensem só. Moisés é o nome associado à primeira revelação, que era a justiça. Jesus, associado à segunda revelação, que era o amor. Kardec é o nome associado à terceira revelação, que é a verdade. No que consistiu o trabalho do codificador? Ozen Malim Tivhan. Discernir as palavras. Chegava nas mãos do codificador 4.000 mensagens e ele tinha que escolher 10. Então ele lia e ia separando. As donas de casa no Brasil todo vai saber o que é esse trabalho de Allan Kardec. Quem é que já cozinhou feijão? Levanta a mão aí. Antes de botar o feijão na panela, Dona Joana, o que tem que fazer? Separar. Quando eu era pequeno, estava dando muito trabalho para minha mãe, ela me punha para fazer isso. Eu ficava ocupado. Tem que separar a pedra, os gravetinhos, sujeira do feijão. A gente tem que aprender a fazer essa distinção, essa separação. E o ouvido é capaz. Aquilo que prestar, aquilo que for útil à alma, aquilo que edificar o coração, aquilo que conectar a gente com Deus, é o que é bom. Ora, se os meus olhos aprenderam a distinguir o que é bom, se os meus ouvidos aprenderam a distinguir o que é bom, então eu alcancei a verdade. Aí nós vamos lá para João
se não me falha a memória, João 9,32, né? Versículo que sua nora adorava. Vós conhecereis a verdade vos libertará. A felicidade é essa liberdade. Essa autossuficiência, essa autonomia. Macarios. Quando você, sozinho, sem precisar que ninguém te aponte, aprende a distinguir o que é bom para o espírito, o que é doente para o espírito, o que é enfermiço para o espírito, você adquiriu uma coisa chamada autonomia espiritual. Maturidade espiritual. Essa capacidade de discernir é a capacidade de encontrar a verdade que liberta. E essa liberdade é o Macarios. É a felicidade que não depende do outro. Entenderam isso, gente? Tá claro? Vamos avançar então? Olha só. No livro Ceifa de Luz, no capítulo 65, tem uma lição intitulada Evolução e Felicidade. Ora, se nós estamos falando de evolução, de aprimoramento do temperamento humano, de aperfeiçoamento da psique humana, é lógico que essa felicidade não é uma felicidade material, tangível, palpável. Não é uma felicidade que se coma. Não é uma felicidade que se cheire, que se vista, que se guarde no banco. É uma outra felicidade. E o Emmanuel vai comentar justamente o versículo 8 do capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Por que a verdade, nada pode contra ela? Porque a verdade, ela é a eternidade em si mesma. A verdade não muda conforme as circunstâncias e a época, tal qual a felicidade que nós consideramos no mundo. Felicidade, olha só, felicidade no tempo de Cabral, há 500 anos, era você nunca ter uma dor de dente. Hoje, se você tiver uma dor de dente, você vai lá na Priscila Campos. Vai, Priscilinha? Vai lá na Priscila vai tratar, vai acabar a sua dor de dente. Você vai tomar um analgésico, vai acabar a sua dor de dente. Tá vendo como a noção de felicidade mudou? Por outro lado, hoje, felicidade pra gente seria a gente poder transitar para todo lado, sem precisar de máscara, sem precisar de álcool gel, seria felicidade. De acordo com a mudança das circunstâncias, da época e do local, a noção de felicidade dos homens muda. Agora, a felicidade de Deus não. Ela é a verdade porque ela é imutável. Ela não varia. É a mesma, sempre. Apesar da época e apesar do local. É isso que Paulo está dizendo no versículo. E aí Emmanuel comenta assim: não te apaixones pelo progresso sem amor. Primeiro que ele usa o termo paixão, que vem de patos, do grego, que é enfermidade. O sentido mais leal para a palavra patos é o sentir que faz mal, é o adoecer. Daí vem patologia, daí vem alopatia, patos é adoecer. Então, apaixonar-se para o grego antigo é sentir algum patos, é estar com febre, alguma doença. Então, não se apaixone, ou seja, não fique febril, não perca sua saúde por causa do progresso sem amor. O que é o progresso sem amor? É conforto sem equilíbrio. É conforto sem consciência tranquila. É conforto sem paz de espírito. É cama macia, travesseiro de cetim, em comunhão com uma baita de uma insônia por remorso. Entendeu? Você tem conforto, mas não tem paz. Esse é o progresso sem amor. Aí o Emmanuel continua dizendo assim: de que te valeria
palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Eita, que aqui tem os segredinhos do Emmanuel. Olha que curioso. A palavra em hebraico para olho é ain. Ain é olho. E no hebraico é muito comum que uma mesma palavra tenha vários significados. Então, a palavra ain quer dizer olho, mas também quer dizer fonte, nascente de água, olho d'água. Porque parece um olhozinho mesmo. Quem já viu uma nascente sabe disso. Tanto que a gente diz olho d'água. Então é a mesma palavra. Fonte. Jesus está dizendo que feliz é aquele que tem olhos de ver. E o Emmanuel está dizendo, de que adianta você ter atravessar um deserto de ouro, mas sem ter olhos de ver? Que ele associa aqui à fonte de água. Entenderam? O jogo de palavras, olhos de ver e fonte de água. Quem não tem olhos de ver, mesmo tendo ouro, vive como quem atravessa um deserto sem água. É isso. Tem ouro, tem dinheiro, tem riqueza, mas não tem olhos de ver. Está atravessando um deserto, a vida, sem água para beber. E a água é aquilo que os olhos de ver são capazes de enxergar no Evangelho de Jesus. E ele completa dizendo, ou residir num palácio sem luz, de novo. Olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Qual é o palácio? O corpo, a alma, o espírito encarnado, a alma. Um corpo sem luz, um encarnado sem luz, sem olhos de ver. Um palácio sem luz. Imagina você morar num castelão sem energia elétrica. O que adianta? Ficar no escuro? Ah, ele é bonito, mas tá no escuro, você não vê nada. É o raciocínio do Emmanuel. Ele avança assim. Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Amor, olha só, amor não necessariamente é afeto. Porque você pode receber muito afeto, doar afeto, mas se isso não acontecer de forma responsável, dentro dos parâmetros, dos padrões da lei divina, isso não é amor. Ah, eu amo o meu filho. Calma aí, espera aí. Você deixa seu filho fazer o que quiser? Se o seu filho cometer um crime, você fica do lado dele contra a vítima? Se o teu filho maltrata alguém, você aplaude o que ele fez de errado? Então, isso é afeto. Você gosta dele, mas não é amor. Você tem afeição, mas não tem amor. Porque amor é aquele afeto que se manifesta, que se expressa dentro das leis divinas. Aí é amor. E onde houver esse amor responsável, esse amor ajuizado, esse amor digno, íntegro, decente, ali tem felicidade. Bom, aí o Emmanuel, numa lição do livro chamado Dinheiro, eita, que agora vai começar a complicar essa noção de felicidade, hein? Olha o nome do livro, Dinheiro. Num livro chamado Dinheiro, tem um capítulo, o capítulo 9, intitulado Estudando a Felicidade. Espera aí, o Emmanuel publica um livro que se chama Dinheiro, e dentro de um livro chamado Dinheiro, tem um capítulo intitulado Estudando a Felicidade. Claro, Emmanuel vai dar ali dicas de como você desenvolve e multiplica o seu patrimônio, como você faz investimentos seguros, de pouco risco,
para que você seja feliz. E o que é feliz? O que é ser feliz? É você ter segurança financeira. É você comprar uma casa na praia, ter uma casa na montanha, outra casa no vale, um apartamento em Nova York e outro apartamento em Londres. Pronto, sou feliz. Não é assim? Um contrato com um grande time de futebol. Isso é felicidade. É o que o Emmanuel vai explicar aqui. Estudando a felicidade. Como é que calcula isso? Vamos ver se é isso? Ó. Observa o que desejas e o que fazes, a fim de que ajuizes com segurança sobre a felicidade que procuras. Eita! Primeira coisa que o Emmanuel vai falar assim. Analisa direitinho, com critério e profundidade, o que você tem considerado felicidade. O que você tem decidido que é felicidade. Analisa direitinho. Observa direitinho. É isso que você procura? Porque tudo vai depender da lei de ação e reação. Você tem dormido direitinho à noite? O estômago dói quando você fica nervoso? O ombro fica duro quando você está irritado? Te dá enxaqueca toda vez que você encontra o fulano, te dá enxaqueca? Analisa, porque você pode, de repente, estar enxergando felicidade onde ela não existe. E deixando de ver felicidade onde ela existe. Que tipo de felicidade você procura? O bem-estar físico sem bem-estar espiritual? Porque uma coisa vai sabotar a outra. Pensem comigo. Eu posso comer a comida do restaurante mais caro, eu posso vestir o terno mais caro, eu posso andar no carro mais caro, e eu achar que isso é bem-estar físico, porque no carro tem ar-condicionado, o terno é de uma fibra especial, e a comida que eu comi é feita com trufas. Mas se a contrariedade com o filho, a insatisfação no casamento, a infelicidade no trabalho, né? O descontentamento no trabalho, se isso tudo me dá dor de cabeça, gastrite, dor nas costas, eu vou estar infeliz. Mesmo tendo coisas que, em tese, me dão conforto físico. Viram como é que é interessante? A roupa, a comida, o apartamento me dá conforto físico, mas a consciência me dá desconforto físico. E aí uma coisa prevalece sobre a outra. Por isso o Emmanuel vai dizer na sequência: certifiquemo-nos de que a alegria possui igualmente diversos níveis e de que nos compete, acima de tudo, cultivar a devoção aos valores amplos e substanciais que possam sobreviver conosco na vida maior. Valores amplos e substanciais que possam sobreviver conosco após a morte. Existem valores, virtudes, qualidades que são muito maiores do que os bens que possuímos e que nos acompanham quando nós aqui deixamos esses bens. Pronto, é isso que o Emmanuel está dizendo. Cuidado, porque se você estiver enxergando felicidade em coisas que têm limite, que não são amplas, que são limitadas, que são restritas, e que não vão te acompanhar após o desencarne, você está comprando gato por lebre. Por isso, gente, tem uma turma que fica brava comigo quando eu digo isso, mas é uma questão pessoal. Eu tenho direito a ter minha opinião pessoal. Eu tenho um pé atrás com livro de autoajuda. Sabe esses livros que eles chamam de desenvolvimento pessoal? Os coaches? Eu tenho um pé atrás com isso.
Eu não deixo de ler um livro de André Luiz para ler esse livro de jeito nenhum. Eu não deixo de ler Emmanuel para ler um livro desse de jeito nenhum. Pode até que ele seja bom, mas eu não vou arriscar perder tempo, não. Porque pode ser que ele seja ruim. Porque sempre a noção de felicidade, ela parte de pressupostos muito rasteiros. Parte de pressupostos, assim, muito horizontais, sabe? Voo raso. Barriga no chão. Por isso que eu tenho um pé atrás. Um pé atrás. Não estou dizendo que é ruim. Eu, Aloísio, não paro para ler. Aquele armáriozinho ali, ó. Só tem obra da codificação kardeciana e da psicografia de Chico Xavier. Pode me chamar de chiquista, de kardecista, que beleza, né? Pode me chamar do que for. Mas eu cuido para que os meus olhos e os meus ouvidos tenham pouca dificuldade para discernir. Porque eu sei que eu sou limitado. E quando eu pego um livro do Emmanuel, não tem erro. Tem erro, Adriano? Não tem erro. Tá ali, tá pronto. Tá mastigado, tá ali. Leio muita coisa fora da doutrina espírita. Muita coisa. Eu sou um professor de história, eu preciso. Eu leio filosofia, eu leio sociologia, eu leio história, eu leio linguística, leio antropologia, leio psicologia, porque é meu ofício. Mas eu não construo a minha felicidade em cima de filósofos e historiadores, não. Não mesmo. Também não construo minha felicidade em cima de pensadores do mundo, não. Não mesmo. Ó, porque o Emmanuel vai dizer assim, há pessoas que se contentam com o exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza. Tem gente que vai achar que felicidade é comer bem, dormir num lugar bom e encontrar o grande amor. Não é assim? Ah, eu encontrei a felicidade. Eu moro num bom apartamento, vou no restaurante que eu mais gosto, do lado da minha namorada, do meu namorado, que é a mulher dos meus sonhos, que é o rapaz, o príncipe encantado. Tem gente que acha, assiste a novela da Globo, assim, olha lá, que o cenário da Globo é no Projac, né? Aí olha lá e fala assim, se eu tivesse o apartamento desse cara, tivesse jantando com a Juliana Paz, eu falei Juliana Paz porque no meu caso tô próximo da minha Juliana, né? Mas a Juliana Paz, jantando nesse restaurante, indo para esse apartamento, eu era feliz. Entendeu? Assistir novela, assistir um filme de Hollywood, assim, se eu tivesse esse carro, namorasse esse galã e morasse nesse apartamento que a atriz tem em Nova York, eu era feliz. Entendeu? E aí, o que o Emmanuel vem nessa frase do texto dele? Diz que esse tipo de perspectiva de felicidade, ela é comparada dos seres mais simples da natureza. O que o Emmanuel está chamando de seres mais simples da natureza? Animais. O Emmanuel está dizendo que alguém que se baseia no vestir, comer, morar e namorar para ser feliz é um bicho, um bichinho. O bichinho, se tá com a barriguinha... Olha pro cachorrinho de vocês. Se ele tá com a barriguinha cheia, se ele tem a caminha dele lá na casa, ele tá feliz. Não é? Aí, a Elaine tá mostrando o cachorrinho dela ali. Tá com a barriguinha cheia, casinha tá quentinho, tá feliz. Quando a gente se contenta só com isso, a gente vive a felicidade dos bichos, mas não vive a felicidade dos anjos.
E uma hora, Deus, através das circunstâncias, vai nos propor a querer uma coisinha a mais, né? A querer um pouco além disso. A felicidade cristã, no entanto, é diferente. Agora nós vamos começar a falar de uma felicidade de quem não se contenta só com isso. Quando Emmanuel começa a falar que a felicidade cristã, no entanto, é diferente. Agora ele vai falar do Macarios. Agora ele vai começar a falar do Macarios. Sabe aqueles casos daqueles artistas, assim, cantores do show business, né? Que tem uma mansão em Beverly Hills, em Los Angeles, é rico, milionário, mas aí atenta contra a própria vida? Uma dica, agora eu não vou me lembrar o nome do livro, o pessoal da internet vai colocar nos comentários pra gente depois. Da entrevista, não sei se a vida escreve, não me lembro agora, ou Instantes da Vida, não me lembro. Mas é uma entrevista da Marilyn Monroe com Humberto de Campos. Vocês já leram essa entrevista? O Humberto de Campos vai nos Estados Unidos, visita o Cemitério das Estrelas, lá em Beverly Hills, que eu esqueci o nome, e lá ele encontra num túmulo a grande atriz Marilyn Monroe, Instante da Vida, isso mesmo, ela ainda está lembrando, Instante da Vida. E aí, lá ele encontra com a Marilyn Monroe e vai entrevistar ela e fala assim, escuta, você era bonita, famosa, teve os namorados mais famosos e belos, né? Você era rica, por que você tirou a própria vida? Aí ela vai falar sobre o vazio interior, a secura, a aridez interior. Ela não conhecia a felicidade do cristão. Vamos ver o que o Emmanuel fala da felicidade do cristão? Nasce da alegria que venhamos a semear para os outros. Desenvolve-se no bem infatigável. Frondeja no espírito de serviço. Floresce na esperança e frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. A felicidade do cristão é aquela felicidade que se ergue em cima da felicidade do outro, do bem-estar e do progresso emocional e psicológico do outro. Quando eu sou capaz de favorecer a felicidade do outro, ali começa a se erguer, a se erigir a minha felicidade. Se eu ajudo o outro a ser justo, se eu ajudo o outro a ser bom, se eu ajudo o outro a ser benevolente, a ser paciente, eu só faço isso sendo justo, sendo bom, sendo benevolente, sendo paciente, porque eu me torno referência para o outro. Mas, Aloísio, eu vou sofrer. Pode ser que alguém puxe o meu tapete. Pode ser que alguém pise no meu calo. Pode ser que alguém me maltrate. Pode ser que alguém seja grosseiro, estúpido comigo. Mas um dia, a minha serenidade, a minha calma, o meu equilíbrio, a minha generosidade e meu poder de perdoar, que foi semeado no coração dele ou dela, vai florescer e vai frutificar. No seu tempo, no tempo de Deus. No seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento de amadurecer psicologicamente. Porque é maduro aquele que sabe conviver. Quem não sabe conviver é imaturo, é uma criança. Pode estar barbado, pode estar adulto, mas é imaturo. E tem crianças, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item Os Bons Espíritas, quando Kardec fala da maturidade e do senso moral. Kardec diz que tem adolescentes recém-saídos da infância,
que tem mais maturidade que os seus pais. Mais maturidade emocional que os seus pais. Porque tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E seus pais são cegos e surdos para as noções de espiritualidade profunda. Porque entenderam que o prazer, que o álcool, o prazer, que o dinheiro, o prazer que a carne, o prazer que a casa, que o prazer que a roupa lhes dá, de que tem validade, que é imperecível e não é. Acaba com o corpo. Basta um vírus pequenininho, microscópico, para te mostrar isso. Para te colocar entubado e te mostrar isso. Um leito de hospital te ensina isso. Um leito de hospital abre seus olhos e seus ouvidos. E aí, no dia que você estiver nesse leito de hospital, o esposo ou a esposa, o marido ou a mulher, o filho ou o pai, você só vai querer uma coisa: estar perto daquela pessoa que você maltratava. E não vai poder. Porque vai estar anestesiado. É isso. Por isso que o Emmanuel vai fechar essa lição dizendo assim: procuremos a felicidade de Jesus. Ele começa o parágrafo assim: procuremos a felicidade de Jesus. Qual que era a felicidade de Jesus? Era a felicidade de um mal vestido, que comia mal, que dormia de favor na casa dos outros, que não tinha onde cair morto. Porque Jesus era um pobretão. Aqui no interior a gente fala muito assim: fulano é um pobretão, não tem onde cair morto. Jesus não tinha onde cair morto. Ele foi crucificado, não tinha túmulo de família. O José de Arimateia, muito generosamente, falou: não, deixa ele ser enterrado, sepultado no túmulo da minha família, porque ele não tinha onde ser enterrado. Iam pegar o corpinho dele e jogar no montouro, no lixão, para os corvos comerem. Ele não tinha onde cair morto. Aí o José de Arimateia falou assim: não, enterra ele ali, ó. Tem uma vaguinha no túmulo da minha família, põe ele ali. Mas era feliz. Então, que felicidade é essa de um ser humano que não tem onde cair morto, mas é feliz? O Emmanuel diz assim: procuremos a felicidade de Jesus, que ainda não está completamente nesse mundo, para que este mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desdenhes a tua cruz, porque somente através do desempenho de nossas obrigações na prática do bem é que encontraremos a nossa verdadeira vitória. É que encontraremos a nossa verdadeira vitória. Onde Jesus te situou, no lar onde ele te situou, com os compromissos que você tem, de mãe, de pai, de filho, seja o melhor marido do mundo, seja a melhor esposa do mundo, seja o melhor filho para sua mãe e para o seu pai, seja o melhor pai, a melhor mãe para o seu filho. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Felicidade é de noite você botar a cabecinha no travesseiro e antes de roncar gostoso, sabe que ronco gostoso de quem dorme pesado? E não é dorme pesado porque abriu uma latinha antes de dormir, não. Dorme pesado porque não tem dor na consciência. Você dá um suspiro e falar para Deus, na sua intimidade, sem medo e sem constrangimento: Deus, hoje eu fui bom. Hoje eu fui bom com meus filhos. Hoje eu fui bom com a minha mulher. Hoje eu fui bom com a minha esposa. Hoje eu fui bom com o meu patrão. Lembrando o pessoal de fora de Minas que a expressão mineiresca bom não tem feminino nem masculino, viu? É só bom. É bom. Quando o sujeito é bom, bom pros filhos,
Bom para as mulheres, bom para os maridos, bom para os patrão, bom para os empregados. É tão gostoso dizer um empregado, um funcionário falar assim: ei, Sadelmo, ele é bom para mim, só. Eu trabalho lá na firma com ele, tem 20 anos. Ô homem bom! Ele trata os empregados igual trata os filhos. Não é assim, Sadelmo? Eu já escutei isso, Sadelmo. Ô homem bom! Já escutei isso do senhor. É um homem de coração bom. Um coração generoso. Um coração que irradia calor. Sabe? Porque coraçãozinho, quando você abraça a pessoa, você sente um calorzinho, porque a vibração dele é sutil, é leve. É uma vibração que só ondula a partir de sentimentos elevados. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Aí você tá com um problema de saúde, você tá quebrado, no vermelho, no banco, dificuldade financeira. Você tem uns parentes difíceis, mas à noite você dorme gostoso. O travesseirinho é seu amigo, você suspira e fala: eita, trembão. Como diria o Candinho, eita, mundo bom. Quando as coisas tá ruim é porque tá perto de melhorar, não é assim? Eita, mundo bom, é assim. Quem é feliz olha para o mundo e acha que ele é bom. Porque a bondade não está no mundo. A bondade está nos olhos. A bondade está no ouvido. O que ele ouve do mundo, ele ouve com os ouvidos de Jesus. O que ele vê no mundo, ele vê com os olhos de Jesus. É isso. Vamos finalizar agora com o Livro dos Espíritos. O livro 4º, capítulo 1, intitulado Penas e Gozos Terrestres. Questão 920. Kardec pergunta para os espíritos assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Dá para ser feliz no mundo material? Ou a gente também vai assumir aquela postura mórbida, sabe? Ah, tá esperando a morte. Tem uns espíritas que falam assim: eu tô esperando ir lá pro Bosque das Águas, passear com André Luiz de Aeróbus, porque nesse mundo a água é poluída, o busão é cheio de gente, todo mundo de máscara. Eu quero ir pro mundo espiritual. Sabe esse sujeito? Kardec tá perguntando assim: não dá para ser nem um pouco feliz no mundo físico? Aí os espíritos respondem assim: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser feliz e ser tão feliz quanto possível na Terra. Felicidade plena, os espíritos respondem: não. Não existe. Não espera não, gente. Vocês vão esperar sentado até o dia do desencarne. Felicidade plena na Terra não existe. Não existe. Agora, os espíritos estão dizendo o seguinte: o que dá é para ser feliz tanto quanto for possível. E esse mais ou menos feliz vai depender da consciência mais ou menos limpa. Se a sua consciência for mais limpa, você vai ser um pouquinho mais feliz na Terra. Se for menos limpa, você vai ser um pouquinho menos feliz. Agora, plenamente feliz, não. Porque quando você for plenamente feliz, você não encarna mais. Só se quiser. Por isso que na questão 922, Kardec pergunta para os espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, o Kardec está dizendo o seguinte: o que é felicidade para um não é felicidade para outro. Mas existe alguma felicidade que é comum? Que serve para o homem no Japão e o homem no Brasil? Serviu para o homem do século XIX, serve para o homem do século XXI? Existe alguma coisa que congrega os homens? Alguma felicidade que ela é padrão? E os espíritos respondem:
Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ó, se for para você pensar numa perspectiva rasteira, horizontal, qualquer homem do mundo vai te dizer que ter felicidade é ter dinheiro. Agora, se você sai desse terreno infantil, mesquinho, medíocre, de quem se contenta com pouco, porque ter dinheiro é pouco demais, contentar-se com dinheiro é de uma mediocridade. É um sujeito de visão pequena, estreita, exígua. Se você quer felicidade, mas felicidade com fartura. Felicidade mais abundante, sabe? Felicidade transbordando do tacho. Aí é outra coisa. Aí, nesse caso, felicidade é consciência tranquila e fé no futuro. As duas coisas. Consciência tranquila é hoje. Fé no futuro é saber o que eu faço hoje, o que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. É isso. Bem-aventurados, macarios, felizes, os que têm olhos e veem com esses olhos, o que escuta com os ouvidos. A voz de Deus dizendo, ser feliz. E o rosto de Jesus sorrindo, porque te viu ser feliz. É isso. Quem vê Jesus sorrindo de contentamento pelo progresso que realizou, quem escuta Deus dizendo, seja feliz. Aliás, foi isso que Jesus falou para Paulo de Tarso, né? Paulo desencarna, depois de um tempo ele encontra com Jesus, de um lado Abigail, do outro Estevão, Jesus abre os braços e vem. Vem, Paulo. Ser feliz. Porque no meu reino, o verdugo e a vítima e o mártir são irmãos, vivem como irmãos. Não estão em campos opostos. É isso. Tá bom? Até a semana que vem. E o que eu tenho para dizer para todos, em especial para Andresa Rocha, que hoje é a nossa aniversariante, né? E todos os aniversariantes do mês de julho, né? Eu fiz aniversário também no mês de julho. Quem mais? A Maria, o Tonzinho, Dona Joana, né, Dona Joana? Dona Joana, o seu Murilo, porque o miudinho é cheio de canceriano, né? Aloysio. A Maria Fernanda minha também fez. É verdade, a Maria Fernanda. Então, para todos os aniversariantes de julho, nós vamos dizer, e para os demais, os outros meses todos, vamos dizer assim, sejamos felizes, tanto quanto nos for possível. Tá bom? Abraço para todo mundo, beijão, até semana que vem.